Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Mônica, mãe do Dominique Wolf. Então, tô aproveitando um minutinho que eu tô sozinha aqui em casa pra fazer um vídeo falando sobre se cuidar, assim, psicologicamente falando. Nós que somos mãe de crianças autistas, a carga psicológica é muito grande. Assim, nós ficamos muitas vezes sobrecarregadas, né? Muitas vezes, tá claro, fisicamente falando, pela correria do dia a dia, mas eu acho que a carga psicológica ainda é maior, porque às vezes a gente se deita e fica pensando, meu Deus, por que comigo? Por que meu filho é assim? Por que não poderia ser de outro jeito? Tem essas perguntas, né? Principalmente no começo, quando a gente sabe que tem um filho que ele é diferente até de outros filhos, né? Quando a gente tem outros, como é o meu caso, né? Dominique é o último filho e tenho dois outros que eu não sei nem como pronunciar direito, porque para mim tudo é muito novo, assim, então é atípico, né? Que falam. Então a gente tem essas coisas. E eu fiquei durante muitos anos sempre me perguntando por quê, por que isso, por que aquilo. Apesar de que eu não sabia, eu sabia que ele era diferente, mas como os médicos aqui, para quem não sabe, a gente mora na Alemanha, e vocês estão bem melhor aí com relação ao autismo. Porque aí é diagnosticado bem mais cedo, né? Vocês sabem rápido quando a criança é autista. Aqui, raramente. Eles dizem, tem um retardo mental e pronto, tu vai para uma escola especial, tu faz fonoaudiólogia, assim, pelo menos as terapias aqui são ótimas, faz tudo dentro da escola, mas não tem uma diagnose, né? No caso do Dominique, como descobriu que ele tinha epilepsia, colocaram a culpa toda na epilepsia. Então, eu passei a vida inteira, né, sempre fazendo o meu melhor, até porque quando o Dominique tinha 4 anos de idade, eu e o pai dele a gente separou, porque o pai dele nunca aceitou que ele era diferente. Eu dizia, ele tem que fazer terapia, mas tudo aqui tem que ter autorização do pai, né? Para ele fazer esse eletroencefalograma, precisou dar a autorização dele para poder ser anestesiado, né, para fazer dormindo, e ele não queria assinar, então, por conta disso, a gente teve uma briga muito grande, e eu acabei denunciando o pai dele, mesmo morando com ele, para o conselho tutelar, e ele foi obrigado a assinar. E daí em diante, claro, imagina, a esposa denuncia o próprio marido, vai dar confusão, mas para mim, meu filho em primeiro lugar, então eu sabia que ele tinha era diferente lá na escolinha que ele participava. Desculpa. A tia lá também percebeu que ele fazia alguns movimentos diferentes no braço. E aí eu fui. Então, depois de um certo pouco tempo, eu fiquei só com ele e os dois irmãos dele. Na época, um com 14, o outro com 10 e o Dominique com 5. 4 a 5 anos. E foi difícil, e eu queria trabalhar, e eu trabalhava também, né? Porque eu tinha que dar exemplo aos outros dois irmãos dele. Eu não queria também que os outros, por conta... Eu poderia ficar em casa só cuidando do Dominique, né? O Dominique ia pra escolinha lá e fica só com ele. E aqui o governo, ele paga aluguel, paga um monte de coisa, né? Pra quando você tem um filho especial, tudo mais, a gente tem umas certas vantagens que no Brasil não tem. Mas eu não queria, eu queria que os outros filhos também vissem que o certo é trabalhar, rotina, essa coisa toda. E como o Dominique estava bem assistido onde ele estava, então eu decidi trabalhar. De uma certa forma foi bom, porque às 8 horas que eu ficava no trabalho, eu pensava em outras coisas, eu pensava em outras coisas, não só 24 horas Dominique. Mas... quando chegou, e funcionou, né, com relação aos outros dois filhos, os dois estudaram, se formaram, tudo mais. Mas só que quando o Dominique ficou com 17 anos, ele falou pra mim que
porque crianças igual a ele vêm ao mundo, não era para ele existir, sabe? Mas isso aí parece que eu comentei no outro vídeo. Então, mas durante, e por eu não ter cuidado do meu psicológico com relação a isso, eu tinha as minhas perguntas, eu tinha meus questionamentos, eu tentava, sabe, viver um dia após o outro, cuidando dele na medida do possível, até porque os médicos me davam esperança, dizia, quando a epilepsia passar, isso tudo vai acabar. Então, eu dizia, é uma coisa que vai passar, tudo bem. Mas, no fundo, eu ficava triste, eu não vou mentir, eu ficava triste, assim, de ver que tava passando um tempo, que Dominique não se interessava por namorada. Eu tinha as comparações com relação aos irmãos dele, né? E via que não tinha evolução, assim, pela idade dele. E o Dominique chegou a uma certa fase que ele perguntava muito, até hoje ele conversa bastante. Ele hoje até falou, mãe, hoje nós vamos conversar muito, eu quero conversar muito com você. Ele vai chegar do trabalho, então eu já tenho que estar zen, porque cada pergunta, meu amigo, que ele não quer saber porque o mar é azul, não, ele quer saber por que é que faz o mar ficar azul. Então, ainda bem que existe o Google hoje em dia, né? Então, aí eu aprendi umas coisas, vou dar umas dicas para vocês. Com o tempo, quando eu me sentia muito cansada, psicologicamente falando, eu acostumei o Dominique sempre, quando eu chegava do trabalho, né? Pegava ele e tudo mais, alô, alô, tudo bem? A gente se abraçava e eu dizia a ele, Dominique, eu preciso de 15 minutos para eu voltar ao normal. Eu dizia assim, né? Para eu voltar ao normal. Depois a gente conversa. Porque às vezes, dependendo do dia, tinha dia que eu chegava muito cansada do trabalho. Eu trabalho como escriturária numa firma de digitação. Eu trabalho com muitos projetos para o governo e tudo mais. Então, tinha coisa que eu me concentrava tanto o dia todo que eu vinha sobrecarregada. Então, eu não tinha, sabe, era ele falando e eu pensando no meu trabalho. Então, eu sempre dava essa pausa, eu sempre precisava disso. E teve uma fase que era quase que diariamente. Então, para eu não me concentrar nele, então eu fui sincera, eu disse, Nick, a mãe tá com a cabeça cheia. Então, tu me dá 15 minutos? Aí eu botava um despertador, porque Dominique também não consegue ver a hora, assim, ele não entende o horário. Então, eu botava um despertador, eu acho que ainda tenho ele por aqui. Isso aqui, que a gente roda e marca 15 minutos, quando tocava e dava pra ele. Eu disse, Dominique, quando tocar, você corre, você vem na mãe e a gente conversa. E sempre funcionou. Eu integrei muito o Dominique nas tarefas diárias, né? Se eu ia lavar o banheiro, eu sempre dava alguma tarefa para ele, ou para casa, ou aspirar o pó, fazer alguma coisa, e ia conversando com ele durante esse tempo. Porque senão, se eu parasse realmente só para sentar para conversar, eu não fazia nada. Eu trabalhava 8 horas por dia, eu tenho mais dois outros filhos na adolescência, e o Dominique. Aí ficava meio complicado. Mas outra dica importante, se vocês tiverem condições de uma vez por semana deixar eles com alguém ou alguém responsável que cuide realmente, de vocês saírem, nem que seja 2 horinhas, e nem que seja no supermercado sozinha, que seja fazer alguma coisa, se presenteie com alguma coisa. Porque depois que eu passei a minha fase da depressão, quando o Dominique falou essas coisas, com 17 anos, eu entrei em depressão, porque eu me culpava. Eu comecei a achar que eu poderia ter feito algo mais. O pai dele sempre, até hoje, ele diz que Dominique só é assim por minha causa. Então, chegou ao ponto que eu comecei a me questionar, será que é isso mesmo? Porque eu não tinha diagnose nenhuma, né? Só era epilepsia. Eu digo, será que eu eduquei esse menino de uma forma tão errada que ele não conseguiu evoluir? Evoluir, que eu digo, no sentido de ser igual aos irmãos, né? Não, o Dominique é bastante evoluído, assim, né? Ele trabalha, ele lava a própria roupa, mas tudo foi coisa que aprendeu porque eu sempre envolvi ele nas coisas, nos trabalhos diários, e essas coisas mais difíceis ele tá aprendendo agora com a gente, né? A gente tá ensinando. Então, a dica é, cuide do psicológico, para que vocês também não cheguem numa fase de depressão, como eu cheguei, né? Graças a Deus, eu saí por ele também.
É porque tem tantos detalhes, gente, é tantos detalhes que um vídeo só não dá pra falar. Eu tive problema psicológico e não pude me tratar por conta de problema judicial, porque aqui, quando uma pessoa especial completa 18 anos, 50% ele é do governo, entendeu? Dominique é meu filho, mas o governo tem a mão em cima, porque para evitar de gente maltratar essas pessoas, então ele sempre, com 18 anos, o juiz da cidade decide com quem fica a guarda dessa pessoa que ele é incapaz, entendeu? E como eu era separada do pai dele, o pai dele queria essa guarda. E que naturalmente eu não ia dar essa guarda, não queria dar. Então a gente teve problemas, eu tive que falar com o juiz, até porque na separação ele nunca pagou, nunca deu a despesa dele, eu sempre banquei o Dominique sozinha. E agora na hora depois dos 18 anos é fácil, né? Querer ficar com o menino que é um anjo, que é um amor de pessoa, que é independente, que sabe na medida do possível dele. Então, teve tudo isso. E se eu fizesse um tratamento psiquiátrico na minha fase de depressão, tudo isso ia contar. Então, poderia ser ponto a favor dele. Nem isso eu tive o luxo de fazer. Meu médico me passou um remédio sem botar nos arquivos. Porque o meu médico, eu conheço ele já há 20 anos. E ele me passou, não, 20 não, minto eu. 16 anos, tanto faz, há muitos anos. E foi o que me ajudou, para eu não perder a guarda do Dominique, né? Então, e nessa fase eu tomei essa medicação e comecei a conversar com outras pessoas, dizendo, gente, vocês acham que eu poderia ter feito melhor no caso do Dominique? O que era que eu podia ter feito? Por quê? Porque ele ainda não consegue ler. Muitas vezes eu ensinava, muitas vezes eu chegava em casa, não tinha paciência para todo dia ensinar. Porque é muito fácil dizer, gente, a gente ensina todos os dias, não sei o quê. Mas fica o dia inteiro fora, trabalha com a mente. E chega em casa, faz tuas tarefas. Porque eu nunca tive ninguém para ajudar a arrumar a casa, essas coisas todas, né? Só a gente mesmo de casa. E depois se senta, já, quantas vezes de 11 horas da noite, meia-noite, eu tava arrumando, passando pano na casa. Para no outro dia acordar de 5 da manhã. Então, fácil nunca foi, mas, digamos assim, se eu tivesse cuidado melhor do meu psicológico, eu não teria chegado a essa fase de me acusar. E foi uma fase difícil, né? Para todo mundo. Para mim foi pesado, porque eu cheguei, sentei e falei com a família aqui. Gente, eu não tô aguentando, eu tô depressiva, eu não consigo, eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais ver ninguém. Mas eu consegui fingir pro Dominique, para ele não perceber, né? Que eu tava diferente. E tudo isso custou muita força. E graças a Deus eu saí dessa. Porque chegou um ponto, talvez a medicação tenha ajudado. E eu comecei a perceber que realmente eu não tenho culpa. E eu pesquisei, foi quando eu percebi que o Dominique se encaixava nesse quadro de autismo. Eu disse, não, o Dominique ele nasceu assim, não fui eu que fiz ele assim. Ele se enquadra nisso e comecei a pesquisar mais. E só nessa viagem para o Brasil que eu conheci a psicoterapeuta que me atestou também, comprovou, e a dislexia, que eu não sabia que existia também. Que existia sim, mas eu nunca me aprofundei em saber do que se tratava. Pois é, então, resumo da ópera é isso. Eu caí na depressão por conta de não ter vigiado meu psicológico, né? Até porque eu não sabia o que ele tinha, achava que era tudo por conta da epilepsia, que ia passar. Mas eu me perguntava, né? Dizia, por que Deus? Por que comigo, né? A gente sempre tem essas perguntas bestas, né? Deus sabe o que faz e a gente muitas vezes nem sabe o que diz. Mas, graças a Deus, agradeço a Deus que o meu filho, sei não, é a maior joia que Deus podia ter me dado, o maior presente. Quando eu penso que eu tô ensinando, eu tô aprendendo com ele. Porque pense numa alma boa, pense numa coisa pura, que são os nossos anjos, né? Não tem maldade e também não tem papo na língua. Fala sem filtro. Eu acho tão engraçado, quando eu tava numa fase mais gordinha, ele chegava, apertava aqui na minha barriga e dizia, mãe, você tá bem gordinha, viu? Eu achava tão engraçadinho.
Ai, meu Deus do céu. Pois é, gente, vigie o psicológico de vocês, façam coisas boas por vocês. A gente não tem culpa de nada, né? Estejam sempre do lado dos seus filhos. Escolha sempre eles, porque que Deus nos escolheu para cuidar deles. Então, é a nossa missão. Vamos cuidar dos nossos anjos, independente. Eu mesmo, né, como eu falei antes, separei do pai dele. Não me arrependo, porque seria muito mais turbulento viver com ele, já que ele não aceita. Que ele diz, o filho dele, ele diz que é maluco. Ele fala assim, você que bota meu filho como maluco, meu filho não é maluco. Eu disse, mas seu filho não é maluco, eu nunca disse que ele é maluco. Ele é só diferente. Diferente como? Porque ele tá numa escola diferente, mas é porque nas escolas especiais que tem aqui, foi muito bom para ele. Ele fez aula de equitação, fonoaudiólogo, tantas outras terapias que ajudou muito. E não ia conseguir se eu tivesse empurrado ele a pulso numa escola normal, né? Que ele não iria, de qualquer maneira, acompanhar. Ele não ia conseguir acompanhar. Então, ia ainda ser pior, porque os outros coleguinhas iam acabar, talvez, falando muita bobagem. Aqui, o preconceito é grande. É bem maior do que no Brasil, gente. Pode ter certeza que aqui na Alemanha é complicado. Eu tô passando também por isso, pela questão dos irmãos. O irmão mais velho, por ser já bem adulto, pai de família e tudo mais, é mais fácil. O do meio ama o irmão, mora aqui com a gente, mas para ele também tá sendo um novo, assim, que ele nunca entendeu porque o Dominic é diferente, mas eu falei para ele da diagnose e ele é do tipo assim, não precisa falar isso para ninguém, sabe? Eu não sei, eu ainda tenho que conversar bem com ele, eu não sei se é vergonha que ele tem de dizer que o irmão é diferente ou se ele tem medo que o irmão seja ridicularizado, talvez, É um processo que a gente tá passando agora. Eu queria até dicas, né? Como é que vocês lidam com a família de dentro de casa. Assim, depois que vocês tiveram um atestado, né? Da diagnose. Uma diagnose correta. Como vocês lidaram com a família. O que é que a família fala? Eu sei que é difícil da família aceitar, que eu já vi vários exemplos, né? Mas no caso do Dominic é tão querido, é tão amado, né? Que todo mundo aceita. Agora a gente tem maior preocupação com o mundo lá fora, sabe? Apesar de que a gente não vai conseguir proteger ele sempre, né? Pois é, gente. O vídeo era para ser 10 minutos, já vai em 17 minutos. Eu vou fazer a minha comidinha aqui, mais tarde ele vem para conversar, aqueles que tem muito o que conversar comigo, não sei o que. E talvez eu faça um vídeo dessa conversa, né? Beijo, fiquem com Deus, gente. Tchau.